A ideia de que alienígenas possam ter visitado a Terra está se tornando cada vez mais popular, com uma crescente crença entre as pessoas sobre a presença de seres extraterrestres no nosso planeta. No Reino Unido, cerca de 20% da população acredita que a Terra foi visitada por alienígenas. E aproximadamente 7% afirmam ter visto um objeto voador não identificado. Nos Estados Unidos, os números são ainda mais altos, com 24% dos americanos dizendo ter avistado um OVNI. A porcentagem de pessoas que acreditam que esses avistamentos são evidências da existência de vida extraterrestre aumentou de 20% em 1996 para 34% em 2022. Essa crença pode parecer contraditória, já que não há provas científicas de que existam seres extraterrestres. No episódio de Roswell, em 1947, as primeiras histórias diziam que um disco voador teria caído, mas o governo rapidamente referiu os destroços como vindos de um balão de vigilância. Apesar dessa explicação, muitas pessoas continuaram a questionar se informações importantes estariam sendo escondidas. Além do incidente, 1947 foi um ano crucial para a ufologia devido a outros acontecimentos importantes. Um dos mais famosos é o avistamento de Kenneth Arnold, um piloto comercial que, em 24 de junho de 1947, observou 9 objetos incomuns sobre o Monte Rainier, no estado de Washington. Arnold descreveu o movimento dos objetos pela expressão voando como um disco, o que levou à popularização do termo Flying Saucers, discos voadores. Esse relato impulsionou uma onda de avistamentos e despertou o interesse tanto do público quanto das autoridades, influenciando o surgimento de investigações oficiais sobre o fenômeno. Nos Estados Unidos, os números dizem que 24% dos americanos já avistaram um OVNI. Essa teoria da conspiração, que envolve abduções e engenharia reversa de tecnologia alienígena, tem ganhado força, especialmente depois que a pesquisa Gallup de 2019 ter revelado que 68% dos americanos acreditam que o governo dos Estados Unidos sabe mais sobre OVNIs do que divulga. Essa crença é alimentada por figuras políticas como Jimmy Carter, que prometeu liberar documentos sobre OVNIs em sua campanha de 1976, e Hillary Clinton, que também sugeriu a liberação de arquivos secretos do Pentágono. Bill Clinton até enviou seu chefe de gabinete à famosa Área 51, uma instalação secreta para investigar rumores sobre evidências de visitas extraterrestres. O projeto Blue Book, criado pela Força Aérea dos Estados Unidos na década de 50, investigou milhares de avistamentos e, embora a maioria tenha sido classificada como fenômenos naturais ou mal identificados, centenas de casos não conseguiram uma explicação aceitável. Durante as décadas seguintes, surgiram diversas teorias e programas que sugerem que o governo poderia ter acesso a tecnologias nunca vistas antes. Um dos nomes mais populares nesse contexto é o do suposto grupo Majestic 12. Formado logo após Roswell, documentos que alegavam a existência de um comitê secreto para recuperar e estudar tecnologia alienígena apareceram nos anos 1980. As investigações do FBI concluíram que esses documentos eram falsificações, mas a ideia de que uma elite governamental possa estar envolvida em operações secretas de engenharia reversa permanece viva entre alguns pesquisadores. O tema continua a gerar discussões. Críticos afirmam que isso pode acabar com a confiança nas instituições democráticas e alertam para o fato de que teorias da conspiração podem levar a comportamentos perigosos. A crescente popularidade do tema pode desviar a atenção da ciência legítima, que busca encontrar vida extraterrestre microbiana, um campo de estudo menos popular, mas fundamental. Nos anos 2000, o governo americano lançou o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, financiado com cerca de 22 milhões de dólares. Esse programa investigou inúmeros relatos de OVNIs e supostos encontros com tecnologias incomuns. Luiz Elizondo,
que dirigiu o programa, afirmou haver evidências de que a humanidade poderia ter acesso a informações de origem não comum e que instalações secretas, como a famosa Área 51, poderiam estar sendo usadas para estudar naves de origem desconhecida. A Área 51, uma base militar altamente confidencial, localizada em Nevada, é frequentemente citada em teorias conspiratórias. Oficialmente, ela serve para testes de novas aeronaves e tecnologias, mas relatos de ex-funcionários e pilotos, como Bob Lazar, sugerem que naves alienígenas acidentadas seriam levadas para lá para serem estudadas e desmontadas. Lazar afirmou que trabalhava em projetos de engenharia reversa, tentando entender sistemas de propulsão que desafiam as leis conhecidas da física, como a antigravidade. Apesar das controvérsias em torno das suas declarações, essas informações alimentam a ideia de que tecnologias muito avançadas poderiam estar em posse do governo dos Estados Unidos. As informações passaram a ficar mais intensas e o governo começou a adotar o termo fenômenos aéreos não identificados em vez de OVNIs. O tempo passou. E em 2017, o Pentágono divulgou vídeos gravados por pilotos da Marinha, mostrando objetos que realizavam manobras aparentemente impossíveis. Entre esses registros estão os vídeos apelidados de Tic Tac, Gimbal e Go Fast, filmados com câmeras infravermelhas e mostrando objetos que aceleravam de maneira surpreendente, fazendo curvas bruscas sem evidências de impulso convencional. Já em 2022, foi criado o Escritório de Resolução de Anomalias em todos os domínios, responsável por compilar e analisar os relatos de fenômenos aéreos não identificados, conhecidos como WAPs. Um relatório recente desse escritório compilou 757 incidentes ocorridos entre maio de 2023 e junho de 2024. Desses, muitos foram identificados como balões, drones, pássaros ou satélites. Um exemplo é o sistema Starlink, frequentemente confundido com objetos não identificados. Porém, cerca de 300 casos permanecem sem uma explicação definitiva, principalmente por falta de dados suficientes coletados no momento do avistamento. Esses relatos são registrados por pilotos militares, operadores de radar e observadores em terra. Em alguns casos, esses incidentes chegaram a quase culminar em acidentes graves, como o caso em que uma aeronave comercial quase bateu num objeto não identificado na costa de Nova York. Embora não haja evidências de que esses eventos tenham origem extraterrestre, a variedade e a dificuldade dos relatos indicam que os fenômenos aéreos não identificados representam um fenômeno real que ainda desafia os especialistas. Uma das hipóteses levantadas para explicar parte dos avistamentos é o uso de técnicas de spoofing, ou seja, métodos que podem enganar os sensores de radar e as câmeras, fazendo com que múltiplos objetos apareçam ou que suas trajetórias sejam distorcidas. Especialistas em conflito eletrônico afirmam que, se técnicas avançadas de interferência forem utilizadas, isso pode dificultar a identificação precisa dos fenômenos. No entanto, essa hipótese não explica completamente as observações visuais relatadas pelos pilotos, que descrevem objetos se movendo de maneira autônoma e acelerando além dos limites conhecidos de aeronaves convencionais. Além dos dados de sensores e das filmagens oficiais, há inúmeros relatos de testemunhas oculares que descrevem esses fenômenos com características variadas. Alguns falam de objetos luminosos, redondos ou esféricos. Outros mencionam formas irregulares ou estruturas que lembram geleias flutuantes. Essa diferença pode ser explicada tanto pela interpretação de cada um dos observadores, quanto pelas limitações dos dispositivos de captura de imagem. O fato é que, independentemente da explicação, esses avistamentos confirmam que existem fenômenos aéreos que ainda não podem ser completamente classificados como naturais ou tecnológicos. Investigações internacionais também têm contribuído para o estudo dos fenômenos aéreos não identificados. Na França, por exemplo, há décadas o grupo GEIPAN faz investigação e captura de informações sobre esses fenômenos. O relatório Condig
realizado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, mostra que, embora muitas ocorrências possam ser dadas a fenômenos naturais, há uma parcela que permanece sem explicação natural. Essas iniciativas reforçam a ideia de que esse é um fenômeno global, e a apuração colaborativa entre diferentes países é fundamental para expandir o entendimento e avanço dessas investigações. Sobre a possibilidade de que tecnologias alienígenas possam ter sido recuperadas e estudadas pelo governo norte-americano, alguns teóricos afirmam que o acesso a uma tecnologia revolucionária poderia alterar o equilíbrio do poder mundial. Por exemplo, se naves alienígenas fossem recuperadas e sua tecnologia aplicada para desenvolver sistemas, isso representaria uma vantagem estratégica imensurável. Por outro lado, essa hipótese também levanta a preocupação de que informações e tecnologias potencialmente revolucionárias estejam sendo mantidas em segredo para preservar interesses econômicos e políticos de grupos poderosos. Enquanto alguns denunciantes, como David Grush, afirmam ter um programa secreto dedicado à engenharia reversa de naves alienígenas, outros especialistas defendem que os avanços tecnológicos dos últimos 50 anos são resultado do intenso investimento em pesquisa e desenvolvimento, tanto no setor público quanto no privado. Avanços em computação, comunicações, biotecnologia e outras áreas podem ser explicados pelo progresso natural da ciência, sem a necessidade de recorrer a uma explicação extraterrestre. Essa divergência de opiniões ilustra bem o que está em jogo: a possibilidade de um fenômeno aparentemente inexplicável ser fruto de uma série de fatores que vão desde erros de interpretação até a influência de tecnologias secretas. Um ponto importante que deve ser destacado é a evolução das técnicas de detecção e análise. Com o avanço das tecnologias de sensores, câmeras de alta resolução e métodos de processamento de dados, o estudo dos UAPs tem se tornado cada vez mais rigoroso. A coleta de dados de múltiplas fontes, como radares, sistemas eletroópticos, câmeras infravermelhas e testemunhos visuais, permite uma análise mais detalhada dos incidentes. Esse esforço de várias frentes é importante para separar o que é fenômeno natural ou erro humano do que, eventualmente, poderia ser uma tecnologia desconhecida. Recentemente, o relatório da Association of Americans Resident Overseas destacou que a maioria dos incidentes pode ser explicada por causas convencionais. No entanto, um número significativo de casos não tem explicação, principalmente devido à insuficiência de dados. Essa lacuna na informação é justamente o que alimenta a especulação sobre a existência de tecnologia de origem alienígena. Enquanto a falta de evidências não comprova a existência de naves extraterrestres, ela também não descarta completamente a hipótese de que algo fora do comum esteja acontecendo. Do ponto de vista político, a transparência em relação aos fenômenos é um tema delicado. Nos últimos anos, houve um aumento da pressão por parte de legisladores e do público para o governo liberar mais informações sobre os incidentes. Audiências no Congresso destacam a importância de se compartilhar os dados coletados, não só para satisfazer a curiosidade pública, mas também para garantir que questões de segurança nacional sejam tratadas com a devida seriedade. A exigência por maior transparência reflete que a confiança nas instituições pode ser abalada quando informações relevantes permanecem ocultas. Essa pressão por divulgação leva a mudanças no modo como os governos lidam com os fenômenos aéreos não identificados. Relatórios recentes e audiências no Congresso indicam que o assunto passou de um tema marginal para um tópico que exige respostas concretas. E a quantidade de relatos sem uma solução definitiva justifica investigações contínuas e pede que órgãos ampliem seus esforços de coleta e análise de dados. Além das investigações militares, a comunidade científica também tem mostrado interesse no assunto. Diversos estudos acadêmicos e documentários abordam os fenômenos com seriedade, usando de métodos científicos para estudar os dados disponíveis. A publicação de análises pela National Geographic e por outros veículos de renome reforça a ideia
de que, independentemente da origem dos fenômenos, o estudo dos UAPs é um campo legítimo de pesquisa. Essa colaboração entre pesquisadores, ex-militares e especialistas de diversas áreas é fundamental para que se possa chegar a conclusões mais sólidas. Enquanto isso, a internet desempenha um papel central na disseminação e no debate sobre o assunto, permitindo que testemunhas, pesquisadores e o público em geral compartilhem informações e colaborem na análise dos relatos. Esse acesso mais fácil aos dados e discussões contribui para uma maior pressão por clareza e para que informações que antes eram mantidas em segredo sejam reveladas. No entanto, essa mesma facilidade de acesso também aumenta o risco de disseminação de informações falsas ou distorcidas, exigindo um olhar crítico por parte de quem consome esses conteúdos. Enquanto as investigações continuam, o que é certo é que os fenômenos aéreos não identificados representam um campo de estudo que já contribuiu para avanços na forma como registramos e analisamos fenômenos aéreos. O desenvolvimento de novas tecnologias de detecção, a melhoria dos sistemas de radar e o avanço na análise de dados estão permitindo que se obtenha um quadro mais claro dos incidentes. Essa evolução tecnológica, aliada à maior colaboração entre países e agências, pode, no futuro, levar a descobertas que transformem nossa compreensão dos fenômenos aéreos não identificados. Em termos práticos, os esforços para entender esses fenômenos já trouxeram benefícios para a segurança aérea e para o desenvolvimento de tecnologias que podem ser aplicadas em diversas áreas. A experiência acumulada na coleta e análise dos dados tem permitido aprimorar os protocolos de segurança e desenvolver métodos que podem ser utilizados em outras investigações, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e tecnológico. O debate sobre se o governo dos Estados Unidos esconde ou não informações sobre tecnologias alienígenas permanece aberto. Por um lado, há argumentos de que a retenção de certos dados pode ser motivada por interesses estratégicos e econômicos, já que o acesso a uma tecnologia revolucionária representaria uma vantagem significativa no cenário global. Por outro lado, os avanços observados nas últimas décadas podem ser explicados pelo intenso investimento em pesquisa e desenvolvimento, sem a necessidade de recorrer à hipótese de engenharia reversa de naves extraterrestres. Independentemente da origem, a transparência e o rigor científico são fundamentais para que se possa separar o que é fruto de erros de interpretação do que representa um fenômeno real e possivelmente inovador. A colaboração internacional, a divulgação gradual de informações e a pressão por maior abertura governamental são passos essenciais para que, algum dia, possamos obter respostas mais definitivas sobre o assunto. A possibilidade de que, em algum momento, informações sobre tecnologias não convencionais possam ser liberadas ao público gera tanto esperança quanto preocupação. Esperança, pois o acesso a essas tecnologias poderia impulsionar avanços revolucionários em áreas como energia, transporte e comunicação. Preocupação porque a divulgação total dessas informações poderia afetar a segurança nacional e alterar o equilíbrio de poder global. O futuro pode trazer descobertas que esclareçam muitos dos mistérios que hoje cercam os avistamentos. Mas, por enquanto, a verdade permanece parcialmente oculta, alimentando debates e investigações em todo o mundo. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.